Olá! Vamos esperar as pessoas entrarem. Foi um pouco estranho, né? Eu fico aqui sozinha. Quem assiste gravado depois, faz sentido eu estar falando agora. Mas pra mim não faz, porque ninguém entrou na live ainda. Vamos esperar. Olá! Vou esperar mais pessoas entrarem. Nossa primeira live fúnebre. Olá! O clã já tava esperando. Todos a caráter? Todos no modo live já? Roupa preta, uma bebida. Porque o velório do Félix é triste, mas é um momento de alegria, entendeu? A ida do Félix, a passagem do Félix pro outro mundo. Ele já passou faz tempo, né? Mas a gente vai só dar um jeito nele hoje. Como vocês estão? Como passaram a semana? Também teremos um desbastes. Isso aqui eu plantei com vocês numa live, ó. São as sementes. A ida do Félix é triste, mas é um momento de alegria porque, assim, ele descansou, pelo menos. Mas ele não foi completamente, tá? O Félix não foi. Só tenho isso a dizer a vocês. Vocês terão uma surpresa enorme agora. Porque ele não se foi. Não completamente, né? Porque Félix é cheio de surpresas. E vamos falar sobre podas hoje. Podas. Podas são coisas que as pessoas têm medo. E elas não precisam ter tanto medo assim. Peraí que eu vou pegar um negócio pra prender meu cabelo. Já venho. Voltei. Podas, né, Raquel? Podas. Vamos ver pra não ficar com cara de louca, né? Porque eu termino a live e depois eu vou ver umas partes e eu falo, gente, olha a cara de louca, esse cabelo todo desgrenhado. O meu cabelo tá sempre desgrenhado. Vai ficar, vocês são de casa já. Você não sabe quem é Félix? Félix é um meu filodendro verrucoso. Que ele, assim, ele passava 5 dias bem e 8 meses doente. Ele teve todas as pragas que você pode imaginar. Cochonilha, ácaro, pulgão. Eu já achei percevejo de renda nele. Sabe o que é percevejo de renda? O Ronan deve saber. É uma praga, assim, que não é comum. Achei percevejo de renda no Félix. Aí ele pegou fungo, ele pegou uma doença bacteriana. E aí, pra fechar com chave de ouro, eu esqueci de regar ele uma semana e foi. Félix foi. Só tenho isso a dizer. Hoje não tem gin. Tem Summers de novo. Porque eu tava com preguiça de fazer gin. Bom, vamos a isso. Vamos começar com o desbaste do manjericão. O que acontece? Quando a gente faz a plantação por sementes, assim, primeiro a gente não deveria colocar tanta semente num vaso, né? Mas eu falei pra vocês no dia que eu tinha colocado muita. Mas aí aqui já cresceu demais porque eu queria mostrar isso pra vocês e ser visível. Aqui a gente vê mudas muito saudáveis, muito grandes, muito bonitas. E a gente vê mudas que não conseguem se desenvolver tão bem. Estão vendo aqui, ó?
Então, vocês estão vendo essas coisinhas aqui? Isso a gente deveria ter feito a poda lá atrás. Quando a semente germina, ela germina duas folhinhas e de dentro que são cotilédones, de dentro dessas folhinhas vai sair realmente as folhas da planta. Então aqui, ó, vocês vão eu vou cortar um para vocês verem bem o que são os cotilédones, tá? Um que eu nem deveria cortar porque ele tá bonitinho, mas ó. Aqui a gente tem os cotilédones, estão vendo? E aqui a gente tem a muda que saiu. Quando tá nessa fase que tem só cotilédones e as duas primeiras folhinhas estão saindo, é a fase da gente fazer a poda. Porque aí a gente vai ter a percepção de quem são as mudas que estão mais fortes e indo mais rápido e as outras que já meio atarracadas. Deu o cotilédone e elas ainda não deram folha. Essas mudas estão mais feinhas, xoxinhas. Não é o caso dessa. Essa eu cortei mesmo para mostrar para vocês o cotilédones. Mas é o caso dessas que ficam aqui embaixo, assim, ó, mirradinhas, tá vendo? Enquanto aqui em cima tá tudo bonito. Então, a gente tem que vir com a tesoura de poda e fazer um desbaste. Como isso aqui já tá numa fase que ela tá feinha, ó, mas ela deu folhinha, eu vou comer essas folhinhas. Que isso, desperdiçar comida, assim, no século XXI. Não pode. Então, a gente vem e começa a fazer essa seleção natural que não é natural. Tá? E corta tudo que tá abaixo. Aqui vai sobrar pouca coisa, só os mais altos assim. Que deveria sobrar menos ainda. Devia sobrar uns 3 ramos, porque eu botei muita semente, né? Devia sobrar uns 3, 4 ramos só. Mas é isso. É só ir podando. E toda planta que vocês fazem de semente assim, chega uma hora que tem que fazer o desbaste, tá? Tirar as mudas geneticamente mais fracas, né? As que germinaram sementes mais fracas. Porque elas vão dar plantas mais fracas. Oi, Vânia! Olha aqui essa daqui. Ela quase não se desenvolveu, tá vendo? Então, essas eu só puxo e elas já saem. Porque elas têm uma raiz, um sistema radicular tão frágil que elas já saem. E é isso. E viva o desbaste, tá? Vocês têm que fazer desbaste. Agora vamos à tragédia. Vamos falar sobre Félix. Eu já falei sobre Félix pra vocês, que ele é um filodendro verrucoso, que ele tava sempre doente. E eu tirei várias mudas do Félix, porque ele tinha vários pontos de nascimento, vários caules. Eu tirei várias mudas do Félix e todas as mudas dele prosperam, vão bem. Só teve uma que não foi. As outras 3 mudas que eu tirei 4 mudas no total, 3 foram bem, uma não foi e o Félix. E ele tá sempre doente. Assim, ele recebe a mesma luz, a mesma água, o mesmo tratamento. E ele tá sempre doente, sempre. Não existe uma hora que ele não esteja doente. E aí ele teve ácaro, depois ele teve cochonilhas e pulgões ao mesmo tempo. E aí depois ele teve fumagina, depois da cochonilha e do pulgão. E aí eu resolvi deixar ele lá fora. Quando ele ficou lá fora, eu achei percevejo de renda, que é uma praguita pequenininha assim, que é muito característico, que ela deixa umas bolinhas pretas atrás da folha, que é o cocô dela, tá? Então vamos aqui fazer o Hippie Félix. Ele, depois dessa doença arada toda, ele pegou um fungo, porque quando a planta pega tanta praga assim, a tendência é que depois disso ela tenha doenças. As pragas, no geral, têm uma capacidade muito grande de transmitir doenças virais. Mas como elas fazem muita lesão na superfície da folha, elas acabam também trazendo outras doenças, né? Fungos e bactérias e tudo. Então, tipo, ele teve de tudo, de tudo. E aí, umas 4 semanas atrás, eu acho, faz um tempo, eu esqueci de regar. E ele murchou, aí foi a ladeira abaixo.
Só que como ele tava com ponto de nascimento, eu deixei a folha abrir e agora eu vou tratar dele, tá? Então vamos à desgraça. Prontos? Chorem comigo. Ó, aqui ainda tem os sinais do do percevejo, tá vendo? As bolinhas do cocôzinho dos percevejos. E aqui, ó, a gente tem o novo filho do Félix, por isso que ele não vai sair daqui do vaso completamente, tá? Ele tá bem, não sobrou nada. E aqui eu vou fazer uma poda nele e depois a gente vai falar um pouco sobre... eu vou falar um pouco com vocês sobre morfologia vegetal, porque todas essas estacas do Félix vão virar mudas. O Félix vai virar um monte de muda. Ele não morreu completamente, tá? As folhas dele se foram, a gente já pode até cortar, mas as estacas dele ainda tem gemas axilares. Ele não aparenta ter nenhuma doença viral. Então, a gente vai conseguir fazer estacas do Félix, tá? Ó, tirei todas as folhas dele. Ele tá muito zoado, gente. Já era a hora dele. Eu nem sei mais o que era o problema real dele, né? Porque, assim, ele tinha de tudo. Eu vou fazer a poda aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou podar mais ou menos aqui, porque aqui eu tô vendo uma gema axilar. Ela parece que tá meio seca, mas ela tá aqui. Então, eu vou podar aqui, porque ele pode voltar a crescer daqui. Ó, acabei de ver um mosquito aqui. Ainda, ó. Agora ele tem fungos gnat também. Que desespero. Vou fazer uma poda aqui na diagonal assim, ó. Pronto. Podei. Ele tinha um feitio difícil. Ele tinha, não vou negar pra vocês, não. Vou tirar aqui a estaca que segurava ele na planta, no solo. O Félix agora se resume a uma folha, que já tem um ponto de nascimento aqui, ó. Já tem outra folha vindo, vocês conseguem ver? E essa estaca que vai me dar alguma coisa em algum momento, tá? Tenham fé comigo. Ela pode me dar sim. E agora a gente vai usar a estaca do Félix pra eu falar um pouco pra vocês sobre... Pronto, agora ele morreu com gnat também. Eu vou mostrar um pouco pra vocês sobre propagar e ver, conhecer a planta, né? Os caules com essa estaca aqui do Félix. Pra gente fazer os cortes certos na hora de propagar. Tem um vídeo aqui no perfil que eu fiz uma propagação de potos. Ali eu falo um pouco, mas dá pra ter uma ideia de como é esse tipo de propagação, tá? Aqui, é a mesma teoria aqui. Isso aqui é um caule. Esses daqui são nós. Tá vendo? E no nó, geralmente, a gente tem isso aqui, ó. Ai, deixa eu tentar mostrar de perto pra vocês. Isso aqui. Isso aqui é uma gema axilar, tá? Aqui dentro tem um meristema capaz de gerar uma folha. Ó, todos os nós, se eu for desencapando aqui os nós, em todos eles vocês vão ver. Esse aqui é o melhor nó que eu tenho, porque ele já tem a gema apical aqui, né? A parte de cima. Mas todos os nós, se vocês desencaparem, vocês vão achar a gema axilar escondidinha. É isso que a gente tem que ter. Esse ponto aqui de nó para criar raiz, tá? E a bendita da gema axilar. Então, aqui, eu vou cortar essa ponta com essa gema apical, que é essa da ponta. Aqui, provavelmente, ele não desenvolva a gema axilar, porque ele tem uma gema apical boa, então a planta vai usar essa gema aqui, e não essa, tá? Então, eu vou fazendo cortes. Isso aqui é uma muda. Eu vou passar a canela, esperar secar e vou plantar e colocar numa estufa. Eu não vou colocar o Félix na água,
Porque a minha experiência de propagar esse tipo de filodendro não foi boa na água, tá? Eles apodrecem. Então, apodrecem e com muita facilidade. Então, eu prefiro fazer esse tipo de estaca dessa espécie de filodendro em substrato. Vocês estão tão caladinhos. Isso aqui é a cremação do Félix e a gente vai usar ele de adubo para outra planta, tá? Ó, então aqui eu tenho uma gema maxilar, desse lado aqui, um nó, e aqui eu não preciso, eu preciso disso daqui para ter espaço ali na hora de enterrar. E eu também preciso disso daqui porque às vezes a gente tem algumas células aqui que são células indiferenciadas, que elas são capazes de criar raízes. Então a gente corta bem aqui, ó, pra gente ter tanto o espaço. Pra cima não interessa que a gente tenha, interessa que a gente tenha aqui pra baixo. Então aqui eu já tenho mais uma muda do Félix. Isso aqui vai dar certo? Não sei, mas a esperança é a última que morre, né? Aqui eu tenho mais uma muda. E aqui eu tenho mais uma. Deixa eu só cortar aqui que essa folha ficou... Esse caule de folha ficou grande pra cá. E aqui eu tenho mais uma. Pronto. Fiquei com 1, 2, 5 mudas do Félix. As plantas de caule e nó, na grande maioria delas vai ser assim que vocês propagam, tá? Às vezes chega algumas pessoas assim e falam assim pra mim: ai, eu peguei essa mudinha de monstera, você acha que vai pra frente? Aí tá só a folha da monstera. Não vai, gente, não vai, tá bom? Não propaga pela folha. Em algum momento, pode ser, em alguns casos, bem raros, que tem alguma célula indiferenciada ali na ponta daquela folha que gere raízes, mas não vai ter capacidade de gerar clones, tá? E de gerar folhas, porque ali não tem o meristema axilar que é comum da espécie. As monsteras também têm meristemas axilares nos nós. Então, a gente só vai conseguir propagar assim, não adianta achar que a gente vai conseguir pela folha, porque não vai. As begônias também, as begônias cana, elas vão gerar raiz e elas não conseguem gerar clone pela folha, tá? Elas só geram clone pelo nó e pelo meristema, tá? E aqui temos o que sobrou de Félix, uma jovem folha e muitos nós. Depois eu trato deles. Alguém tem algo a dizer? Se despeçam. Ó, isso aqui é um sintoma bem... Vou mostrar pra vocês que isso aqui é bem importante eu falar pra vocês. Isso aqui é um sintoma bem comum de praga, tá? É o encarquilhamento da folha. Isso aqui é o encarquilhamento da folha. Isso aqui acontece quando as pragas estão num volume muito grande na planta e as folhas começam a fechar. E isso protege as pragas de produtos de você. Porque a folha fecha, elas ficam aqui dentro fazendo a festa, tá? Assim, pronto. Tá aqui fechadinho pra elas. Quem faz muito encarquilhamento de folha pra se proteger é trips. E quando você abre, é uma desgraça, tá? Qual o tipo de pileia? Dependendo do tipo, não dá pela folha só não, tá? Ana, isso aqui é muito comum em praga, tá? Praga faz isso na folha pra se defender, pra própria planta defender ela. Encarquilhamento também acontece por deficiência nutricional de alguns nutrientes. Deixa eu pensar aqui. Cálcio. Cálcio causa encarquilhamento na folha e cálcio causa um encarquilhamento assim, ó. Que a folha vai fazer um anzolzinho. Ela encarquilha e vira um anzol. E causa, tá? E praga. Prestem muita atenção. Se vocês têm uma planta e a folha encarquilhou, abram e olhem. Provavelmente tem praga dentro. Quem tem limoeiro
agora os portugueses que adoram ter um limoeiro no quintal, tem folha encarquilhada no limoeiro, pode abrir que tá cheia de pulgão e cochonilha. É assim, é certo. Pode abrir, tá? E tem algumas doenças também que causam encarquilhamento, tá? E aí são doenças bem específicas. Eu sei que tem uma doença que tá circulando no norte aqui de Portugal, nos citrinos, que causa encarquilhamento, tá? Então tem que estar bem atento. Não é normal uma planta encarquilhar. Não é normal. Se a folha encarquilhou, tem algum problema. Então pesquisem, tá? Os problemas. Eu respondi até isso essa semana, Paula, numa caixa de pergunta, que alguém perguntou qual eram as plantas que as pessoas tinham que eu não gostava. E limoeiros, não é que eu não gosto de limoeiros, eu gosto, mas citrinos, eles têm muita, assim, predisposição a ter coisas. E aí, quando eu falo coisas, eu falo nível Félix, sabe? Tipo, já vi limoeiro ter cochonilha, ácaro, pulgão, fumagina, xantamona, tipo, tudo. Eles têm tudo ao mesmo tempo. E aí, o limoeiro, por exemplo, que a gente tem aqui, que é o limão siciliano, é uma planta de folha perene. Porque quando é uma árvore de folha caduca, que as folhas vão cair ali no final do outono, a própria natureza dá um jeito, porque as folhas vão cair, daqui a pouco vai nascer de novo aquele ciclo. E o limoeiro não. Se você não tratar, você vai perder a árvore. E a gente tem muito... A gente tem muito... Tem muitos problemas nos limoeiros, por exemplo, porque as pessoas usam ele aqui para jardinagem. Olha, eu fiquei com um trem aqui para cima. As pessoas usam o limoeiro para jardinar, para jardins, né? Para parte estética da casa. E a gente tem um problema grande, assim, que são as podas. As pessoas não sabem fazer a poda, e aí fazem a poda, deixam a árvore completamente desfigurada. E a árvore desfigurada quase sem copa. Eu já vi árvore quase sem copa. Inclusive de uma pessoa muito próxima a mim. Porque a árvore fazia muito sombra pro estendal de roupa, entendeu? E aí ele subiu, podou e acabou com a copa da árvore. E aí a árvore fica fraca, fica mais propensa a ter pragas e doenças, porque ela tem pouca copa para fazer fotossíntese para a altura dela, né? Então, tem muito problema que é relacionado à poda também. Deixa eu ler aqui uns comentários. Então, a Paula tá falando aqui que ela tem limoeiros plantados há 50 anos na horta da mãe, que a mãe não faz nada, e que essas versões novas é que são fracas. Mas aí não é. E é exatamente isso, a sua mãe não faz nada. Ela não faz podas desnecessárias na planta, ela não tá fazendo sempre enxertos, e ela não tá usando a planta pra parte ornamental da casa dela. Ela tá só ali existindo, entendeu? Então, muitas vezes o nosso manejo necessário ali, principalmente em árvore. A árvore é uma coisa muito perigosa, né? Porque as pessoas às vezes querem os prós, mas não querem os contras das árvores. Os limoeiros em vaso, Vânia, eles são um pouco melhores, porque o porte é um pouco menor para você lidar, né? Então é um pouco maior. Agora, se você quer uma árvore no seu quintal e você não tem espaço, não coloque, porque ela vai fazer sombra, ela vai ocupar espaço, entendeu? É uma árvore. Tipo, às vezes as pessoas chegam assim, chegam nos projetos assim, eu quero uma árvore que não faça sujeira, que não faça sombra. Que mais? Que não faça sujeira, que não faça sombra, que não ocupe espaço.
Aí, tipo, você fala, a pessoa quer um guarda-sol, ela não quer uma árvore, porque ela quer um negócio que ela abre, fecha e tá ali. Então, quando você se predispõe a colocar uma árvore dentro do seu terreno, saiba que é uma árvore, que ela vai ter porte, que ela vai ter necessidades, às vezes ela vai precisar de poda. Então, tipo, é uma árvore. Não adianta tentar ter uma árvore no quintal e manter ela do bonsai no chão, porque ela não vai. O instinto da árvore é. Entendeu? Tipo, são 6 metros de copa. No Brasil as pessoas têm muita mania de ipê, né? E ipê é uma árvore de grande porte. Se você ver os ipê estão tudo assim, ó. Nas calçadas. Então, se vocês vão ter árvore em casa, respeitem o porte da árvore, tá? Ou não tenham. Coloquem outras coisas. Dá pra colocar outras coisas. Só não vai fazer a sombra gostosa da árvore. A respeito de podas. Vamos falar agora de podas do ficus da Raquel. O maior problema do ficus da Raquel era o tamanho do vaso para o porte da planta. É assim, o ficus benjamina é uma árvore e que as pessoas colocaram ele num vaso. E que as pessoas colocaram ele no vaso e querem que ele fique ali, acompanhe, que eles cresçam, tenham um bom tamanho, mas que eles não mudem de vaso, tá? Então é assim, ter uma planta de 2, quase 3 metros num vaso de 30 centímetros, esqueçam, não vai, não vai. Em algum momento ela vai começar a dar problema. Ela vai começar a perder folha, ela vai começar a ter praga, ela vai começar a ter doença, porque a planta não tem. As raízes dela estão completamente presas ali, tá? Algumas espécies de ficus, inclusive, estourariam o vaso. Essa nem tanto, porque não é uma espécie tão agressiva, mas algumas espécies mais agressivas, um ficus lirata, por exemplo, se ele ficar tantos anos num vaso tão pequeno e crescer tanto, ele estoura o vaso, assim, facilmente. Então tenham muita atenção ao porte da planta e ao tamanho que vocês têm em casa. A Raquel tava com dó de podar o ficus, mas chegou a hora da poda e ela teve que ir lá, porque ele não parava de perder folha. Ela acha que o dela, inclusive, perdeu raízes. Pode ter perdido, sim, no processo, porque a árvore começa a definhar, ela já não tem mais como criar raízes, porque aí vocês... Eu já falei isso pra vocês aqui. A parte que pega... A parte de enraizamento da planta é a parte das raízes capaz de absorver nutrientes e água do solo é a parte jovem. É aquelas pequenas radículas que estão cheias de pelinho, sabe? É aquilo que absorve. Se a planta não é capaz de produzir novas raízes, elas vão morrendo e vão ficando as mais velhas. Então, foi muito tempo da planta dentro daquele vaso sem poda. Então ela começa a se auto... A planta mesmo começa a se automutilar porque ela precisa se manter viva. Então ela fala, eu não consigo me manter viva com essa quantidade de folhas e com essa quantidade de raiz. Então, preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Descartar. Então, descarto folhas, perco um pouco de raiz. Descarto folhas, perco outro pouco de raiz. Complexo, Vânia. Ofereceram uma camélia japônica e a Vânia quer saber se ela é capaz de ser feliz numa varanda em um vaso. Ela é capaz de ser feliz numa varanda em um vaso, mas ela também vai precisar estar sempre com esse cuidado da manutenção, tá? Ela vai sempre ter esse cuidado da manutenção, de olhar se o vaso tá pequeno, de trocar ela de vaso. Se chegar num tamanho que você já não quer que ela cresça mais, de começar a fazer poda em cima para ela não perder embaixo. Então, para ela não aumentar, né?
Então, é um processo, é uma planta que você vai estar sempre com ela, sempre em cima, sempre tratando, sempre cuidando. Ter uma planta em vaso é um processo. É como manter um bonsai, só que num vaso maior. O bonsai tá ali no pratinho pequeno por 19 anos daquele tamanho. E ele precisa sempre de podas, de água, de nutrientes, poda. Então, tenham bastante atenção quando vocês forem colocar uma árvore em um vaso. Eu já falei sobre isso quando eu falei sobre ficus, que o cuidado com os ficus é um pouco estranho, né? As pessoas não têm feito ele. Não têm feito cuidado com ficus, principalmente o ficus lirata, da forma que a árvore precisa. E aí o que você vê é muita árvore, muita planta morrendo por falta de luz. Uma coisa tão simples, tá morrendo porque falta luz. Terra ácida para camélias. Não sei se tão ácida, se precisa ser a ponto assim, tipo de hortênsia, sabe? Eu acho que não, para camélias não. A camélia precisa de sol, porque planta que tem flor precisa de sol, bastante sol para florescer. É, dá para ter, Vânia, tranquilamente, dá para ter, mas é a planta pageada, sabe? Que eu falo. Você tem que estar sempre cuidando da planta. Outra questão da poda, a gente tem algumas plantas que precisam de poda. Então, Ronan, eu acho que assim, 5,5, 5 para ela é suficiente, menos que isso não, para camélia. Mas é levemente, não, então por isso que não. Porque geralmente um substrato comercial já tá aí a 5,5, né? Se ele tiver a 6, é só baixar um pouquinho. Mas é levemente ácido, mexer na acidez do solo. Poda, algumas plantas precisam de poda após a floração. Mas algumas plantas precisam de poda após a floração. Podar aquelas flores velhas e secas. Algumas não, a maioria, né? A flor secou, você tira, tá? Ah, a Vânia falou uma coisa muito interessante, assim, agora. Mais trabalho pra mim. O que é isso no meio de centenas de plantas? E eu não falei sobre isso nos stories, mas era uma coisa que eu queria falar. Que eu fiquei pensando nisso. Acho que no começo da semana eu falei que eu ia transformar meu coléus em bonsai. E aí eu peguei e falei assim, por quê, né? Já não tenho trabalho, já não tenho filho, um cachorro idoso, uma casa, um trabalho, essas coisas todas. Então agora eu vou transformar um coléu em bonsai. E eu recebi, por incrível que pareça. Agora eu não vou entrar no julgamento de valores das famílias dos outros, mas eu vou falar como as coisas acontecem aqui em casa. Eu recebi algumas mensagens de me perguntando assim, e o marido? Gente, meu marido não me dá trabalho, porque se ele me desse, eu já teria devolvido ele pra mãe dele, que eu não sou mãe dele. Eu sou mãe da minha filha só, tá? Aqui em casa, meu marido. E eu não vou falar nem que ele me ajuda, porque ele não me ajuda, não. É obrigação dele fazer as coisas, que ele é o adulto morador da casa também, junto comigo. Então, não, aqui em casa é tudo igual. Que se um lava a louça, o outro faz a comida, se um lavou a roupa, o outro tira do varal, tipo, não, tá? Não. Meu marido não me ajuda. Ele faz a obrigação dele. E a menos quando a gente tem, assim, semanas que ele fala pra mim, olha, essa semana eu vou trabalhar demais, tem muita coisa pra fazer e eu vou fazer muita coisa e aí ele acaba ficando focado no trabalho e as outras coisas vêm pra mim. Como outros dias eu falo pra ele, olha, essa semana eu vou casar com a Raquel, então eu vou passar mais tempo com a Raquel do que aqui, tipo, e aí eu fico. Eu saio de manhã e volto no final da tarde. Ele levando na escola, buscando na escola, dá comida, bota pra dormir e pronto. É assim, é a vida. Não, você já pensou? Tudo isso ainda ter que cuidar do filho dos outros de 34 anos? Meu Deus.
Eu falei, gente, eu tenho 200 e poucas plantas, né? Meu marido sabe se cuidar sozinho. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre poda? Se um caule apodreceu, você corta ali uns 2 dedos para baixo da podridão, tá? Só deixa eu te falar uma coisa. Você perguntou dessa alocácia sarian no começo, né? Se ela começou com descartes e apodrecimento, deixa ela perder. Deixa, não luta com ela. Deixa ela perder, diminui as regas, acompanha como ela vai se desenvolver. Perdeu as folhas, volta a regar, porque a gente tá na primavera, tá? Quem tiver no Brasil, se as alocácias começarem a dar esse chilique de perder uma folha atrás da outra, vocês deixem ela perder e depois volta a regar que ela se recupera, tá? Aduba, fertiliza e volta a regar. Quem tiver no Brasil, cessa e planta de novo na primavera, tá? As minhas alocácias, por exemplo, eu plantei três e elas estão renascendo agora, tá? Não, se o caule murchou, se o caule murchou, já tem algum problema, tá? Não é comum. Outra coisa que as pessoas falam que é comum em alocácia é ela perder uma folha para dar outra, e isso não é comum. Se a planta tá descartando uma folha para dar outra, é porque tá faltando alguma coisa para ela. Geralmente são nutrientes, tá? Nutrientes ou luz. Ela não tá sendo capaz de fazer fotossíntese, nem de utilizar, nem de absorver novos nutrientes para ter uma folha sem descartar outra. Então, prestem atenção nesse ciclo. Se elas começarem nesse ciclo de perder uma folha para fazer outra, ela tá com algum problema. Alocaça e ácaro, colega, são nome e sobrenome. Sinto te dizer. Enxofre, calda de sabão com óleo mineral. E vida que segue. Deixa eu ver aqui. A Ana Luísa perguntou quando as podas de raízes são necessárias. Nunca. Elas nunca são necessárias. Elas são um mecanismo da gente manter a planta no porte que a gente quer. Mas a gente tem que lembrar sempre que a gente fizer um estresse e um machucado tão grave na raiz de uma planta, a gente vai ter uma consequência. Tá? Em algumas espécies, a consequência vai ser um chilique tenebroso, como nas begônias. Em outras espécies, vai ser tipo, um sushinho. Entendeu? Então, tenham atenção. Se vocês não precisam. Tem mesmo que fazer uma poda de raiz, ou se vocês podem aumentar o vaso, ou dividir o torrão, dividir ali em 2 vasos, que é cortar no meio. Divisão de torrão é mais em algumas marantas e lírio da paz, plantas entolceradas, né? Que a gente corta o torrão no meio, planta um em cada vaso e você dividiu. Você já tem 2 plantas. Entendeu? E você não precisou descartar raízes. Porque quando você descarta a raiz, você tá descartando a porção mais jovem das raízes. Sempre, você tá cortando o que tá por fora, né? Que é a porção jovem das raízes. E aí a gente tem aquele problema da porção jovem das raízes ser a parte que absorve nutrientes e água. Então, tem que colocar na balança sempre isso, tá? Deixa eu ver aqui. Sim. A Raquel queria falar da importância de podar as flores e inflorescências em plantas que têm recuperação. É assim, gente, se você tem uma planta que ela tá saindo de um problema, o que a gente tem que fazer é deixar a planta guardar, gastar energia na recuperação dela, na criação de novas folhas e na criação
do que vai trazer alimento para ela. O que traz alimento para a planta é uma folha verde que faz fotossíntese, entendeu? Então, o natural da planta quando ela tá num processo de recuperação, é dar menos flores. Mas tem algumas que são mais ousadas que vão usar, porque elas querem. Pra planta, a flor é o meio dela se propagar, né? Então ela vai. Ai, tô quase morrendo, vou dar uma flor aqui pra deixar sementes pro universo, né? Então elas dão flores. Só que se a gente já tá tratando essa planta, a gente só pode podar logo no começo pra não ter esse gasto de energia, criando ovário, pólen, essas coisas todas. E essa planta gastar a energia que ela tem na criação de folhas, tá? Foquem na criação de folhas. Quando uma planta está em processo de recuperação. Eu tenho sobre poda de flores, né? Eu já falei sobre isso várias vezes, mas vou deixar aqui gravado. Eu sempre podo flores não ornamentais. Flores rabinho de rato, sabe? Aquelas inflorescências que não tem nenhuma importância ornamental para a planta. E muito pelo contrário, que tem plantas que dão muitas inflorescências ao mesmo tempo e tira completamente a energia da planta. Então, fiquem de olho, tá? Nas inflorescências, na saúde da planta. Se ela tiver tristinha, é melhor você podar a inflorescência, tá? A Vânia, há 2 dias, foi fazer a manutenção das calátias e achou ácaro pela primeira vez. Bem-vinda ao clube, Vânia. Eles estão aí, e ácaro também é sobrenome de marantáceas, tá? Andam juntos na primavera e no verão. A gente que lute. Sobre ácaros, o que tem mais dado certo, eu até aprendi com o Gabriel isso, foi o enxofre semanal, uma vez por semana, durante 3 semanas. E aí, na última semana, eu dou um banho daquela calda de óleo mineral, que aí já termina de sufocar quem tiver ali não sufocado, tá? Mas dá bem certo. Ô, gente, podem parar, tá? E hoje eu acho que tem gente falando mal e tem gente falando bem. Mas essa não tá vermelha, essa só tá ardendo. Mas essa daqui, tem alguém falando mal de mim. A Ana Luísa falou assim, que eu vi uns vídeos a fazerem quando mudaram de vaso e eu nunca tinha ouvido falar, fiquei na dúvida. Eu já vi em vídeo, eu já vi inclusive a pessoa fazendo poda de raiz com a faca daquela de serra de pão de cozinha. Chega, me deu uma palpitação. Tá? Quando vocês forem fazer esse tipo de coisa, façam com ferramentas adequadas, porque essas coisas de serra, assim, vocês só vão picotando e não é tão bom pra planta. Então, usem tesouras boas, afiadas, que façam um corte único. Quando a gente fala de cortes únicos e secos, é isso aqui, ó. Eu não fico apertando, eu faço um corte só e eu já corto. Eu não preciso ficar fazendo assim, ó. Tá? Não façam isso. Isso não gera bons cortes na planta. A Raquel vai mandar a foto da Schefflera depois pro clã. Ácaros, a Ana Luz falou, ácaros estão tão em alta assim. Quando esquenta, principalmente aqui em Portugal, que o verão é muito seco. Quando esquenta e seca, abre a porta do inferno dos desgraçados, só pode. E eles vêm, mas eles vêm assim com tudo. Então, por isso que eu digo, nunca passem mais de 1 semana sem limpar as folhas no verão. Nunca. Não passem mais de 1 semana sem limpar as folhas. Um pano úmido, vai lá, limpa, dá uma borrifadinha e limpa. Sério. Tá?
a questão do inseticida, Vânia, agora eu vou falar sobre inseticida, que eu acho que é uma coisa bem pertinente, que a Vânia tá falando sobre ácaros. Uma coisa que vocês podem fazer quando vocês acharem ácaro em uma folha é poda aquela folha e dar um banho na planta, tá? Poda aquela folha, banho na planta, às vezes é bom, tá? Qual o problema do inseticida? Sempre que a gente usa um inseticida na planta, a gente vai acostumando os bichos a beberem daquele inseticida. Então, daqui a pouco, ele não faz efeito. E nós, para jardinagem ornamental, temos pouquíssimos princípios ativos disponíveis para usar. Então, se a gente fica usando sempre inseticida, vai chegar um momento que eles já não servem mais para os insetos. E a gente tem poucas coisas disponíveis no mercado para o uso na jardinagem. A maioria dos agrotóxicos e dos produtos químicos, eles são liberados só para a agricultura. Então, para a gente usar inseticida e causar esse desequilíbrio dos insetos começarem a beber, tipo, água, não é tão legal. Então, sempre tentem antes com água, sabão e óleo mineral ou enxofre, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês sobre inseticida, tenham cuidado, porque assim, tem um grupo de inseticida chamado piretroide, que é o que a gente mais tem de uso para jardinagem, tá? Inseticidas piretroides. Eles são muito bons e dentro deles tem um inseticida chamado deltametrina. E tem 2 estudos que mostram que a deltametrina acelera o processo das fêmeas botarem ovo, entendeu? Então, se você não sabe o princípio ativo do inseticida que você está usando, por exemplo, você pode acelerar ali um processo num inseto que tem na planta, entendeu? Então, evitem usar inseticida. Evitem. A calda de óleo mineral com sabão para todas as pragas, tá? É praticamente o remédio das pragas. Resolve muita coisa, tá? E resolve bem. Tô descendo aqui, tá? Não faz mal. Pode fazer a calda de sabão sem o enxofre, tá, Paula? Que a Paula falou que fez a calda de sabão, mas não fez o enxofre. A Raquel tá perguntando se pode fazer a limpeza das folhas sempre com sabão. É assim, pode, mas você tem que ter... Faz uma diluição bem baixa, porque assim, apesar da planta pegar poucos nutrientes pela folha, o potássio, ele é um nutriente que a planta usa. E quando a gente tem excesso de potássio, a gente pode ter alguns bloqueios de cálcio, de absorção de cálcio pela planta, tá? Então, às vezes um pano com água já resolve. Não tenta não exagerar. Tudo que é exagero pode dar errado, tá? O enxofre é forte, tem. A forte vem de enxofre, tá? Quando vocês forem comprar enxofre, tentem comprar enxofre agrícola, que vende nas lojas de jardinagem. Porque esse enxofre que a gente compra às vezes em loja, ele é horrível de diluir. Horrível. Eu uso o detergente transparente, tá? O detergente mais neutro possível. Evitem sabão de coco, essas coisas com fragrância, com perfume. Aquele sabão amarelo em barra, aquilo ali é basicamente sabão de potássio. Então, aquele sabão em barra amarelo pode ser também, só que ele é mais difícil de diluir. Então, pode usar o detergente. Segunda-feira, amanhã, eu vou colocar o banner, tá? O próximo é sobre pragas e depois sobre doenças e depois sobre adubação. O importante dos workshops é que eu só abro para 10 vagas e eu já tenho 4 pessoas que estão fazendo eles todos. Então, eu só tenho 6 vagas. Se eu tiver muita gente, eu tento abrir outro,
tá? Mas eu nunca vou fazer no mesmo dia, porque aí eu não consigo atender as pessoas. Então eu prefiro ter grupos menores e individuais do mesmo tema e atender todo mundo bem. Quando temos que fazer. O Hugo tá perguntando. Na poda, quando temos folhas mais pequenas, antigas e uma nova por cima, vale a pena podar as antigas? Depende da espécie. Qual espécie você tá falando? Porque o ideal é assim, as folhas pequenas existem para um motivo, né? Elas existem para fazer fotossíntese ali para a planta conseguir gerar folhas grandes. Então, às vezes você vai estar cortando e depois a folha não vai ter energia, a planta não vai ter energia. Então, depende muito da espécie. Não, é assim, a K Lemos perguntou agora, a formiga nas plantas. Já olhei as folhas e nada de cochonilha. Será que tá nas raízes? O que acontece com formiga nas plantas? Ela vem por causa da seivinha que o pulgão deixa, tá? Então, se não tá nas folhas, provavelmente não tenha o pulgão, porque não tá aquela seiva, aquela melecada, açucarado que esses insetos deixam, tá? A cochonilha também deixa. Então não, provavelmente não seja cochonilha de raiz, tá? Porque se tá atraindo formiga, pode ser outra coisa, pode ser só formiga vindo mesmo. Mas se tem formiga, fique de olho, porque elas são protetoras de pulgão e eles podem aparecer uma hora, tá? É, fu, é, que assim, gente, vamos falar de. Pra formiga vir pra planta, precisa ter um ataque grande de cochonilha e de pulgão. Não é um ou dois que vai atrair formiga. Precisa ser muito benéfico para ela e para a planta, entendeu? Precisa ter aquele excesso de seiva. Então, e um ou duas cochonilhas. Uma cochonilha, duas, um pulgão, dois, isso não é praga. Isso é cochonilha só. Isso é um inseto coexistindo com a planta. Tipo, eu tenho uma era ali que eu achei duas cochonilhas dela. Eu falei, vou observar. Aí fiquei observando. Não apareceu mais nenhuma e aquelas duas morreram, secaram. Entendeu? Então, eu não tive praga naquela planta. Eu tive duas cochonilhas. Mas não chegou a uma infestação comunitária. O ficus da Raquel deu formiga também. Mas o ficus eu entendo, Raquel, ele ter dado formiga, porque ele teve muita praga. Ele teve muita cochonilha, ácaro. Ele devia estar cheio de melzinho de formiga. Então elas aparecem mesmo. Então a vida segue. Se tem formiga e não tem pragas, só deixa. A ficus da Raquel é a irmã do Félix. Gente, e Félix não morreu, tá? Félix segue vivíssimo. Vamos ver como. Foi só a alma dele pro além. E a cultura inútil de hoje, gente? Vocês estão, ó, meu repertório de frases de cu já tá enorme. Já tem lugares, já tem placas de trânsito, já tem todas as reações do mundo que eu posso ter, já tem alguma frase com cu relacionada. A cultura inútil de hoje já teve. Foi meu marido não me ajuda. Ele faz a obrigação dele. Hoje foi terapêutica a cultura inútil.
Porque é roseira, querida. Roseira, ela tá sempre com algum problema. Sempre. Roseira está sempre passada das ideias. Sempre disparacada. A outra que eu só pensei em cu semana passada. Ai, meu Deus, vocês são o máximo. Não, depois que a Raquel me contou, eu fiquei chocada. Ela renasce, tá? Eu já fiz esse teste de quando uma marantácea quer ir pro além, eu só podo tudo e deixo ela ir. Daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela volta, ela nasce. A Paula falou, essa não é cultura inútil, ainda muita gente que não atingiu isso. Eu percebi, porque eu fiquei quase assim, tipo, pera, que eu falei alguma coisa errada? E várias pessoas falaram, ai, o marido. Assustei, né? Porque eu vivo no século XXI. Mas... Ai, Tamires. Pode ser cochonilha de raiz, querida. Tire a planta do vaso pra ver se não tem cochonilha nas raízes, tá? Tipo umas baratinhas, branquinhas. Provavelmente seja cochonilha de raiz. E foram mulheres a comentar. Foram mulheres, todas. Ai. Não. As samambaias não entram em dormência. Elas morrem mesmo. Tá? Esse babado foi grande, Marina. Então, eu nem falo nada, porque eu acho alguns homens bem machistinhas, né? Mas é muito complexo, né? Isso, porque é a cabeça de cada pessoa, a educação que cada pessoa teve. Tipo, eu fui uma pessoa educada com meu pai fazendo tudo em casa. Meu pai fazia tudo igualzinho a minha mãe. Minha mãe trabalhava também, os dois trabalhavam. E meu pai lavava a louça, colocava, tirava a roupa do varal, cuidava da gente. Então é muito complexo, né, isso. É, a gente não sabe a cultura e a criação que as pessoas tiveram, né? É muito. Ai, não sei. É muito difícil falar sobre isso. Porque às vezes isso tá tão enraizado na pessoa que não tem como a gente querer tirar, assim, sabe? E a resposta que eu dei pra elas foi: meu marido sabe se cuidar sozinho, eu não preciso cuidar dele. Então, pra ver se. Lavinha cinza é cochonilha? Não, é lavinha. Uma pessoa perguntou aqui: uma lavinha cinza é cochonilha? Não, é lavinha. Manda foto pra mim depois pra eu ver. Mas não, cochonilha é cochonilha. Lava é lava. Tirei a planta do vaso. Gente, vocês têm. Ó, vamos entender uma coisa. A Ana falou assim: tirei a planta do vaso e tinha três baratinhas. Será que é baratinha de terra? Existe? Vamos entender uma coisa sobre plantas. Plantas são seres vivos.
insetos coabitam com as plantas. Alguns se beneficiam das plantas, outros só coabitam com as plantas e eles vão estar ali. Não tem como tirar os insetinhos, né? É, não tem como, entendeu? Eles vão viver. Tipo, a minha casa vira e mexe, eu vejo uma aranha andando. Só que eu tenho 200 e tantas plantas. Como que não vai ter uma aranha dentro da casa? Entende? Então, se é uma coisa controlada, se é um outro, deixa viver ali em paz, tá? Agora, se você tira e tem 500 baratinhas, aí é um problema. Troque o substrato. Ai, tô toda hora apertando aqui. A Paula falou aqui, o meu pai punha os sapatos pra minha mãe engraxar. E hoje a mãe dela acha super mal ela não fazer as tarefas pro marido. Tipo, a minha avó, ela é assim, pra ela, eu sou a pior esposa do mundo. Porque eu não espero meu marido pra comer, porque eu não coloco a comida dele no prato dele. Entendeu? Tipo, como que você vai falar pra uma pessoa dessa assim, ele é meu marido, não é meu filho pequeno? Porque meu filho adulto, eu não vou fazer umas coisas dessas com meu filho adulto também, entendeu? Eu não faço pra minha filha de 3 anos, gente. Eu ensino ela a comer sozinha, eu ensino ela a se servir pra ela conseguir fazer as coisas e ter autonomia na vida dela. E olha que eu tenho uma criança com deficiência. Tipo, a Ana começou a ir pro colégio mês passado. E aí todas as educadoras falam pra mim, meu Deus, a gente tá assim chocado, porque ela sabe comer sozinha, ela sabe fazer as coisas sozinhas. E ela é uma criança com deficiência cognitiva severa. A trissomia 21 é uma coisa severa. Só que isso é tão natural na gente aqui em casa, de dar autonomia pra ela, de deixar ela fazer sozinha, que é natural. E aí ela chegou na escola num contexto que às vezes recebe crianças de 4 anos que não comem sozinhas, entendeu? Só que essa não é a realidade pra gente. Então é muito complexo a gente tentar colocar coisas na cabeça das pessoas que elas não estão prontas e elas não vão saber receber isso, porque a visão dela, a cultura e a educação que elas tiveram foi outra, entendeu? Tipo, e assim, são guerras que eu não entro. São conversas que eu não entro. Uma vez eu ouvi uma frase que é assim, toda vez que você discute com um idiota, no final tem dois idiotas discutindo. Então, eu não discuto. Eu sou uma pessoa que, zero, eu não discuto. Eu já discuti muito na minha vida, já perdi muito a minha paz por coisas que eu não conseguiria mudar e eu fiquei ali, sabe? E hoje eu não discuto. Eu só. Uhum, tudo eu concordo. A pessoa fala, eu falo, uhum. E aí, às vezes, eu dou esse tipo de resposta assim, tipo, eu não cuido do meu marido, mas eu não discuto com as pessoas. Eu não entro em brigas que eu sei que eu não vou, porque aquilo tá tão ali dentro que eu não vou mudar. Entendeu? E eu não preciso, porque eu vou ver essa pessoa uma vez ou outra na minha vida, porque eu nem convivo com pessoas assim. Eu tô com. Eu já mudei de assunto de novo. Aleatória, live aleatória mais que as outras. Eu tô com fungos Gnat também, gente. Se eu mostrar as armadilhas amarelas, vocês choram. Choram comigo. Ah, mas ainda dá tempo de mudar, Carol. Bota ele pra botar a comida dele no prato.
Ainda dá tempo. Ai, aqui em casa, coitada da Ana, às vezes eu falo pra ela, ela tem umas obrigações que ninguém tem. Tipo, ela ajuda a gente a botar a louça na máquina. E ela ainda gosta de fazer essas coisas, ela gosta de participar. Então a louça termina de lavar. Nossa, a máquina apita, ela tá na porta já. Nem esperou esfriar. Nem esperou. Ela tá na porta. Que ela quer tirar a roupa da máquina de lavar também pra estender. Essas coisas todas. Tipo, são hábitos, sabe? A gente tá sempre fazendo e a gente tá sempre incluindo ela. Voltando aos fungos gnats, também tô, gente, demônios em forma de mosquito. Daqui a pouco eles se vão. Daqui a pouco eles se vão. Comecem regar por baixo, só água no prato, deixar a superfície mais seca, armadilhas amarelas e terra de diatomácea já resolve, tá? E aquele spray do Continente também resolve muito. O Hugo falando, se eu pedisse que a minha mãe servisse a comida, eu ainda levava em cima. Eu jogava a comida na minha cara, tipo, pá! Toma, pega aí. Ana, sabe onde eu tive muito gnats? Onde começou? Sementes, que tem que estar sempre úmida. Começou aqui, ó, a desgraceira. A Ana Rita falou, eles já estão vindo por baixo do vaso. Misericórdia. Então já é outro nível. É outro nível de gnats. Mas usa a diatomácea na rega. 1 litro de água para 1 colher de sopa, porque aí sempre vai matar as larvas. Não deixa as larvas procriarem, entendeu? Até que a gente tenha bem controladinho isso. E aí, só que lembra assim, colocou a diatomácea, a gente tem que adubar com humus, tá? Não, você vê as larvas, querida, é porque o nível tá muito grande. Tá muito grande. Se você vê as larvas. Spray para casa e plantas. Eu gosto muito desse tipo de spray que dá pra borrifar em plantas, porque eu vou pegar pra mostrar pras pessoas que estão aqui na live. Tem da Continente e tem da Hyde. Rega com água oxigenada também mata as larvas. Rega de água morna mata as larvas. Só que pra fazer a rega de água morna, vocês têm que ter termômetro, porque a água não pode estar a mais de 50 graus. Não pode. E não pode estar calor. Geralmente no frio é melhor, tá? O fungus gnat, o problema é que é um ciclo. Você precisa acabar com várias idades, entendeu? Você precisa e acabar com as larvas, não deixar as larvas virarem adultos é o melhor. Peraí, Antônio, eu já te ajudo. Peraí, gente, que o Antônio quer sair. Fala. Oi, gente! Acharam que eu ia, mas eu fiquei, né? Vamos lá. Vou pegar o spray, já volto. Ó, esse daqui tem esse e tem o... Só que esse aqui custa R$1,35 e o Hyde custa R$4,99 e os dois funcionam do mesmo jeito. Então, quem puder, que tiver aqui, comprem o do Continente, né? Porque marca branca é vida. É que a terra de atomácea... Ela pode alterar ali um pouco o pH. Ai, um aqui, ó. Peraí, gente.
ela pode alterar um pouco o pH. Então, a gente só inclui humus ou aquele adubo líquido pra regular o pH, tá? Sim, esse aqui você pode borrifar na planta mesmo. Chega bem perto do substrato. Ou quando você vai fazer a rega, eles sobem, né? Então, quando tu vai fazer a rega, você já tá com o regador assim, ó. Tsh, mata tudo. Gente, marca branca é vida. Adoro. Vocês chamam... Eu não sei se vocês chamam isso de marca branca aqui em Portugal. No Brasil a gente chama. Produto de marca de supermercado de marca branca, né? Cara, e o Continente tem umas coisas muito melhores que os de marca. E custa, tipo, um terço do preço. Custa... É muito mais barato. Tem um negócio que eles... Aqui... Aleatória. Cultura inútil. Cara, tem um produto deles que é um abrasivo sanitário pra você colocar no banheiro com lixívia. Lixívia é água sanitária pros brasileiros. Aquilo é perfeito demais. E eu já usei aquele Arpic, já usei de Cif, já usei de outras marcas. E não é bom igual o do Continente. O do Continente é melhor. Eu gosto muito desse produto. Ó, aqui falou que no Lidl também tem um Casa e Plantas. O Hyde também é a mesma embalagem, ele fala Casa e Plantas. É uma embalagem verde. Ah, eu gosto também. Geralmente, a Ana perguntou como eu sei que preciso regular o pH da terra. Quais os sinais que a planta dá? Depende. Tem plantas que vão te dar sinais logo de cara assim. Quer ver? Marantas. Marantas são as primeiras a te falar que o pH tá ruim. Elas queimam a borda. Começa a queimar a borda e você fica tipo, ai meu Deus, o que que eu fiz? É umidade, borrife, nada, e às vezes é o pH do solo, tá? Então, algumas plantas não vão responder é, porque vão gostar, né? É assim, deixa eu falar um pouco sobre o pH. O pH da planta, a maioria das plantas e das plantas tropicais vão gostar de um solo ácido, levemente ácido, com pH entre 5,5 e 6,5. A maioria dos substratos que a gente compra tem esse pH no rótulo. Então é excelente, tá? Algumas plantas é muito difícil baixar um pH de 5,5. É muito difícil você baixar um pH abaixo de 5,5, tá? Não vou falar que é muito difícil, né? Porque às vezes as pessoas fazem coisas muito pra frente, assim. Mas é uma coisa muito difícil você baixar um pH. Subir é fácil, tá? Quanto mais baixo o pH, mais ácido ele é. Então, se ele tá ali em 5,5, as plantas gostam, tá? E elas toleram até 5 muito bem. E algumas outras, tipo hortênsias, precisam até de um 4,75, 4,5 para mudar a cor da flor da hortênsia. Quando o solo vai ficando mais alcalino, ou seja, menos ácido, as plantas vão tolerando menos. Então, tem poucas plantas que gostam de solo mais alcalino, tá? Mas tem algumas plantas que toleram. Mas maranta, alocácea, que mais? Filodendro. Filodendro tolera, mas ele dá um chiliquezinho quando passa de 7. Passou de 7, já tá o caos. Maranta, chegou no 7, já tá o caos. Já tá começando a queimar, já tá começando a dar um probleminha. Então, tenham bastante atenção ao pH das marantas. E como vocês vão saber, a forma mais fidedigna de saber o pH de um solo é com teste laboratorial ou com aquele teste do papelzinho, tá? Mas aqueles medidores de solo dão uma base boa. Não fiel, mas ok, entendeu? O problema do pH é que as pessoas falam assim, ai, mas não é muito. É que de 7 para 6, o solo tem 10 de 6 para 7, o solo tá 10 vezes mais alcalino, entendeu? Então a diferença é muito grande de 7 para 6, não é uma diferença pequena. Entenderam? Então é complexo.
pH é uma coisa complexa. Então, sempre... eu já tenho umas marcas de substrato aqui que eu já vi pH entre 6,5 e 7,5. Não compre. Prefiram o pH mais menor, tá? Cuidado com humus em todas as plantas dentro de casa, porque isso pode atrair também os famigerados gnats, tá? Então, se você já tá com probleminha com gnats, cuidado com humus. Tenta usar aquele adubo líquido, tá? Que ele também equilibra um pouquinho o pH. Ou você pode fazer, sabe o quê? Pode usar o humus. Faz a trouxinha. A trouxinha e rega na trouxinha. Que aí você não vai ter gnats na... Não vai ter aquele excesso de matéria orgânica no solo. Pode ser que tenha um problema no pH também, Vânia. Ou na umidade do ar, tá? Gente, a diatomácea, ela não vai chegar a matar a planta, tá? Ela vai alterar o pH só. Para uma boa parte das espécies não vai fazer muita diferença a alteração. Quase nada, na verdade, a alteração. Mas, tipo, se for um amaranto, uma alocácea, a longo prazo pode ser. No Brasil, a gente não tem tanto problema com pH, porque o solo é ácido já. A gente tem um problema no, pH, no solo que a gente precisa subir. Principalmente, então prestem muita atenção quando vocês pegarem terra de rua. Tem muita gente que tem quintal e pega terra para plantar. Porque muitas vezes, não vou falar muitas vezes, às vezes precisa fazer uma calagem, que é jogar um pouco de calcário para descer subir o pH. Não. Em nenhuma planta, gente, a alteração vai ser drástica, tá? Vai ser só assim. Começou a usar diatomácea, se preocupem com a fertilização. Só isso. Não é pra se assustar, tá? A Vânia tem um Félix também. Todo mundo tem um Félix. Todo mundo tem. Um filho ingrato, invejoso, que tá sempre cuidando, olhando pra vida dos irmãos, nunca tá feliz. Félix. O tipo de filho que se a irmã engravidasse, ele pegaria o sobrinho e jogaria no lixo. Esse é o Félix. Todo mundo tem um. A Lilian falou, eu nem tenho Félix, as minhas morrem sem deixar herdeiros. É que você tem que saber a hora que a morte tá chegando pra cortar pra propagar. Tem muita gente que me manda umas begônias que eu falo assim, olha, eu vou ser muito honesta com você. Corta e bota pra propagar, que essa begônia aí já nem foi muito. Então, enquanto a gente tem meristeminha, tem esperança. Enquanto a gente tem meristemas, temos esperanças. Continuem. Dá pra tentar. Gente, vou falar sobre begônias agora. Vocês parem de falar mal de begônias. Parem de falar mal de begônias. Essa semana eu vou fazer um vídeo pro YouTube sobre begônias, porque as pessoas falam muito mal delas, elas são muito mal incompreendidas. Elas são muito simples, são plantas muito simples. O problema da begônia é luz. Se você não dá a luz que a maldita da begônia precisa, é um chilique miserável. Enquanto tem meristema, tem esperança. A begônia, se ela não tem luz, ela vai ter fungo. Se ela não tem luz, ela vai murchar. Se ela não tem luz, ela vai ter problemas com... ela vai descartar folhas.
Se ela não tem luz, ela vai te dar chilique. Não deixem begônia sem luz. Não deixem. Begônia precisa ter bastante luz. Elas precisam ali pegar um solzinho da manhã ou do final da tarde por 1 hora, mais ou menos. E elas precisam. Tem uma foto recente agora que eu postei no feed de uma begônia que não tava pegando luz porque ela tava num lugar estranho aqui em casa no inverno, porque eu precisava manter ela no lugar quente. E o lugar quente não era o lugar adequado para a luz dela, né? E logo em março ela começou a receber sol porque eu consegui botar ela de volta na varanda. E aí ela recebe 2 horas de sol por dia e vocês conseguem ver a mudança. Ela tava sempre me dando fungo, ela tava sempre com problema e ela é outra planta agora. Então, tenham a consciência disso. Se você não tem luz para begônia, não tenha. Se você vai precisar ficar mudando ela de lugar, porque ela também não gosta. Então, se você tem um lugar fixozinho para ela pegar ali 2 horinhas do sol da manhã ou do finalzinho da tarde, tem uma begônia. Não tem esse tipo de luz, nem gaste dinheiro, nem gaste. Então, a Carol falou assim, a minha eu pendurei na janela, tem bastante luz, só que venta. Pronto, aí, ditado popular, tá? Cagou e não se limpou, querida. Não fez nada, nada. Tipo, você deu de um lado e tirou do outro. E aí a planta, se for begônia cana, que tem a folha fininha, begônia maculata, desidrata e vai ser uma desgraça, tá? Tira essa begônia daí. Tira essa begônia daí. Elas gostam. Elas gostam de sol, gente. Elas precisam, elas produzem. Begônia produz muita flor, então elas precisam de um pouquinho de sol. Um pouquinho, não bota muito pra esturricar também, tipo 5 horas no sol que elas vão morrer, tá? Mas elas precisam de um pouquinho de sol. Umas 2 horinhas aí de sol filtrado. Luz, e aí depois, quanto mais luz uma planta recebe, mais água ela consome, mas não pode encharcar, porque elas encharcam muito fácil também. Então, quando você acha. A questão é uma coisa muito doida, porque eu também não me dava bem com begônias. Quando eu achei a luz e a rega boa de uma, eu achei de todas. E todas as minhas begônias estão bem. Então, é uma coisa assim, você vai achar o equilíbrio. Peça a Deus, foque, emane a energia positiva da begônia, que você vai achar o equilíbrio certo da begônia. E begônia, elas agora, a gente aqui em Portugal a gente tá na primavera. Elas vão crescer, crescer, crescer até que a gente chegue aquele período mais seco. Eu acho que daqui umas 2 semanas já começa a ficar aquele seco do deserto, né, de Saara. Chegou nessa época, ela vai estagnar. Aí ela vai ficar assim até setembro. Dá uma folha a cada 15, 20 dias. Quando chegar no outono, você se prepare, porque a bicha desembesta, porque a temperatura tá boa, a umidade tá excelente, e aí que as begônias desembestam a crescer. Ó, a Marina tá falando que as dela ficam dentro de casa, mas recebem sol da tarde e também tão bem. É isso mesmo. A Joaninha é vida, né? E a gente vê pouca Joaninha agora. No Brasil é outono agora, só que uma coisa que vocês têm que lembrar é que
o Brasil, vocês estão vivendo a meteorologia certa para a espécie, porque elas são plantas tropicais e elas estão acostumadas com invernos, com verões úmidos e invernos secos, tá? A menos que você more no Nordeste. No Nordeste. O Nordeste tem uma zona um pouco com um clima um pouco diferente do resto do país. Mas elas estão acostumadas com isso, tá? No Nordeste, o inverno é chuva. Eles não têm frio, eles têm chuva, né? Excessos de chuva. Ao contrário do Sul, que a gente tem muito frio e é seco. Pelo menos em São Paulo é super seco, assim. São Paulo, o estado, né, de São Paulo. Que é onde a gente tem... Nossa querida Maculata é nativa da Serra do Mar, que vai ali de São Paulo, um pouco de Rio e Espírito Santo. A Tainá falou que no norte também, inverno é chuva. Que ela é de Belém do Pará. Então aí é um pouco mais... É um pouco diferente pra planta, né? Porque elas são plantas ali de floresta tropical. Elas estão acostumadas com umidade, um períodozinho de seca, mas a floresta é sempre muito úmida, né? É aquele negócio que cozinha você. Cozinha. Sim, aconselho umidificador. Se você tem e tem como usar, eu aconselho sim. Que vocês estão falando de joaninha aí, dá pra comprar ovos de joaninha. Ovos, ou lavas. São ovos. De joaninhas e de crisopídeo, tá? Já vi na Amazon e já vi no eBay. Você compra os ovinhos e você só abre a embalagem que eles estão e pousa perto da planta e eles vão se desenvolver ali. Então, às vezes, dependendo da praga que vocês têm, dá pra comprar uns ovinhos. A Tainá tá falando, tô querendo comprar um umidificador, indicar algum? Qualquer um que umidifique. As pessoas estão num... Gente, vocês têm que entender, existem alguns comércios, né? Existe o comércio, chegar pra você a pessoa que vai falar assim, você tem que usar esse umidificador que faz isso, isso e aquilo, esse é o indicado pra planta. E ele só umidifica. Como os outros, tá? Eu uso um umidificador da Kiko que me custou 40 euros e ele umidifica o ambiente, aumenta a umidade do ambiente. Tanto que quando eu tenho aquela estação meteorológica, né, que mostra a umidade. Eu coloco ela, aí tá ali em 15%, eu coloco o umidificador e tá em 60, 70. Então ele fez a função dele, que é umidificar, né? Ele não tem ali o display XPTO, que faz um monte de coisa, mas ele faz a função dele, que é umidificar. Então, tenham atenção, tá? Isso, as coisas do mercado. E funciona, não é, Paula? A Paula falou que usa os aerossóis de quando os miúdos eram pequenos. Uma coisa que é importante desse negócio que vocês estão chocados aqui dos ovinhos. Tem uma espécie de joaninha que a ninfa delas, é igualzinho uma cochonilha. É super parecido. A única diferença é que a ninfa da joaninha tem o cabelo mais arrepiado e a cochonilha não. É meio Einstein, assim, Albert Einstein, a joaninha. Quando eu terminar aqui, eu vou postar nos stories pra vocês não confundirem e às vezes matarem a ninfa da joaninha achando que é uma cochonilha, tá? Não é, gente. A gente vive uma geração, Tainá. Eu acho que não é nem complicar. É que a gente vive uma geração. Nossa, eu tô ficando toda torta, tô assim, ó. A gente vive uma geração que não é nem complicar. É ter o que o outro tem ou ter a melhor coisa. Então, tipo, é hype ter
500 plantas em um umidificador que faz isso, isso e aquilo. Mas a função é só umidificar, entendeu? Então a gente tem que entender a função das coisas. Esses dias me mandaram um negócio que era um negócio redondo que você comprava marrom, que você colocava assim, e aí você colocava água, ele inflava, e aí você colocava a semente dentro para germinar. Aí a pessoa mandou falou assim para mim: "Isso funciona?" Eu falei: deve funcionar." Ela falou: "Você acha legal?" Eu falei: "Não, se eu colocar a semente num vaso que eu já tenho aqui em casa, num saco plástico, ela vai germinar e vai nascer do mesmo jeito, eu não precisei gastar dinheiro nisso." Tipo, entendem? É tipo, outra coisa que me perguntam muito é: ai, vaso auto-irrigável, funciona? Funciona. Eu preciso? Não. Eu rego minhas plantas, elas. Entendeu? É, eu rego as plantas, rego bem, nunca tive problema. E acho que vaso auto-irrigável em alguns momentos vão me dar problema de encharcamento em algumas plantas se eles não forem bem preparados. Então, tipo, por que você quer ter um vaso auto-irrigável? E aí, essa é a questão, né? É assim, por que você quer ter isso? Por que você quer ter isso dessa marca? Geralmente é porque outra pessoa tem. Ou é porque outra pessoa postou, ou é porque alguém. Entende? Tipo, não tem sentido. Tem muita coisa que não tem sentido. Mas não são, porque se as pessoas forem, elas não ganham dinheiro. As pessoas estão aqui para ganhar dinheiro, gente. Agora eu vou falar muito de rede social com vocês. As pessoas estão aqui para ganhar dinheiro, tá? Então, ela pode ter um perfil de planta. Se a outra chegar para ela e falar assim: "Olha, eu tenho uma empresa que vende copo plástico para você tomar a sua bebida na sua live que eu vi que você faz. Você faz uma publi para mim?" Ela faz, porque ela só quer o dinheiro. As pessoas estão aqui por dinheiro. Pouquíssimas pessoas estão aqui para vender um serviço, para vender um conhecimento. As pessoas estão aqui para ganhar dinheiro fácil. É isso, entendeu? E eu não tô julgando, porque cada um sabe de si, cada um faz do seu, tipo, mas é isso, a internet é isso. As pessoas estão aí pra isso, pra ganhar dinheiro. Então, se elas tiverem que aparecer alguém que fale pra ela: "Olha, eu vou vendo calcinha, mas seu perfil é de planta." Ah, eu faço a publicidade, entendeu? Então, tipo, são valores. Às vezes ela não tá aqui, ela nem tem conteúdo, ela só posta foto de planta, mas ela nem tem conteúdo, ela não sabe nem cuidar das plantas, entendeu? E é uma coisa assim, tipo, sendo muito honesta. É a questão de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro hoje em dia. Tipo, eu preciso de dinheiro, eu trabalho, gente. Tipo, eu tenho criança, entendeu? Só que eu nunca vou fazer uma coisa que eu julgue desonesta e que eu não queria que fizessem comigo, sabe? Tipo, eu tenho muito isso. Eu queria que fizessem isso comigo? Não, então eu não vou fazer com as pessoas. Entendeu? Óleo de ninho é o maior golpe que tem, né? Porque o óleo de ninho, ele não tem grandes resultados em grande população de insetos, entendeu? Grandes populações de insetos você precisa tratar com água, sabão. Ele pode até ser o olhinho no lugar do óleo mineral, mas óleo de ninho puro, eu tive, não tenho mais e vivo muito bem sem óleo de ninho. E eu acho caríssimo, porque aqui é tipo 13 euros um negocinho de 200 ml de óleo de ninho. É super caro óleo de ninho. E óleo mineral é baratinho. Então, bota na balança, sabe? Tipo, você precisa mesmo disso? Ou isso é golpe do mercado? Tá quente, mas eu vou beber, né? Eu paguei, gente. Dinheiro não é capim. Sim, sim.
É até pras plantas, tá? Óleo de ninho em excesso queima a planta, intoxica a planta. Gente, a Carol, vou contar pra vocês. Vira e mexe, eu recebo assim, ah, Carol mencionou você na live de fulano. Carol mencionou, ela me menciona em todas as lives que ela tá assistindo, ela vai e me menciona, ótima. Me menciona, espalhem a palavra, irmãos. Eu já vi também. E aí, passar óleo de ninho nas folhas com algodão. E aí tem dois problemas, né? É a obstrução dos estômatos e o excesso que pode causar toxicidade na planta. E aí, eu já vi também que a pessoa fala assim, ah, eu tô passando assim pra repelir os insetos. Mas óleo de ninho, pelo que eu sei, ele não repele. Ele é um inseticida de contato, então ele só funciona se ele bate no inseto. Inseticida de contato só funciona se bate no inseto. É tipo isso daqui. Isso aqui não funciona pra eu jogar aqui e falar, ai, nunca mais vai aparecer um Gnatis. Entendeu? Ele só vai funcionar se eu jogar aqui e bater na superfície, na casinha do inseto. Gente, hoje tem tanta gente estranha pedindo pra participar da minha live. Se fosse gente conhecida, eu permitia, mas pessoas que eu não conheço, então... Mais alguma pergunta, clã? Mais alguma dúvida? Vamos falar sobre a live da semana que vem. Live da semana que vem será comigo e com o Ronan do Luz Tropical. Nós vamos tratar das orquídeas. Trocar as orquídeas de vaso, falar sobre fertilização, sobre podas e sobre tratamentos de orquídeas, tá? O Ronan tem um monte de orquídea. Vários tipos. Vamos falar de Phalaenopsis, né? Que é a que as pessoas mais têm em casa. A Tamires aleatória. Gente, quando essa funcionalidade de participar apareceu no Insta, eu sempre clicava porque não sabia o que era. Ai, muito bom participando das lives alheias. A Ana Rita falou, Ludízia, tu tens uma das mais fáceis. Podemos falar sobre cakes também. Pode chamar. A coisa mais importante que vocês precisam saber sobre orquídea, eu tava postergando a live das orquídeas porque as minhas estavam com flores. Não mexam em orquídeas com flores. Terminou a floração agora no final da primavera, no meados da primavera, aí vocês podem mexer, tá? As tuas são Phalaenopsis, Raquel. Gente, eu sei o nome das plantas de vocês. Olha o nível de intimidade. A tua, eu acho que é um dendróbio. Ana Luísa. Se foi uma que tu mandou pra mim uma vez, ou é um dendróbio ou é um cymbidium. É um dos dois. A gente fala de cake, sim, tá? Algumas orquídeas produzem muitos cakes. E a hora certa de tirar o cake da planta pra poder plantar já. Pra quem não sabe o que é cake, acho que as Phalaenopsis fazem muito isso. Na haste floral, ela começa a criar uma nova planta pequenininha.
E chega um momento que você pode cortar e pousar no substrato, que aquilo vai desenvolver e virar uma nova planta. Isso são cakes, tá? São filhos que a planta dá. Gera, mas não gera por semente. São clones, tá? Gente, é cakes. K-E-I-K-E-S, eu acho. É cakes. É assim mesmo que se escreve. Normal. Cakes são filhos de orquídeas. Tem cimbídio. É cimbidium. A da Ana não é cimbidium, é catleia. A dela eu tenho dúvida se é um dendrobium ou uma catleia. Cimbídio é uma orquídea terrestre que as pessoas têm muito aqui em Portugal, porque ela gosta muito de frio para florescer. E ela fica ótima no verão, né? Tô bebendo Summer de novo, cidra de maçã. Eu acho orquídeas muito simples, muito simples. O maior problema das orquídeas é elas precisam dessas trocas de temperatura e de coisas para florescer. Então, se elas não são bem estimuladas para o florescimento, se elas não são bem adubadas, elas precisam de adubos pingadinhos ali constantes, então elas não florescem. Cakes são clones que as orquídeas, as phalaenopsis, as phalaenopsis geralmente, algumas outras criam cakes também. Elas criam na ponta da haste floral, geralmente. A haste floral morreu, por isso que a gente fala que se a haste não secar, você deixa. Você só corta a haste floral se ela secar. Se ela secar, você vai lá e corta. Enquanto ela não secar, você deixa. Ela vai naquela haste floral e começa a nascer uma orquidinha. Ela nasce pequenininha, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega num tamanho bom, a gente corta e planta. E o nome disso são cakes, que são filhinhos, clones que ela gera. Bom, então é isso, clã. Todo mundo nas orquídeas. Quem não tiver orquídeas, compre. Tô brincando. A pessoa acabou de falar, não caiam no golpe do marketing, né? E falem, comprem. Quem não tiver orquídeas, comprem. Mentira, não comprem. Se você não quer ter, você não precisa ter. Mas apareçam, clã. Mesmo a live sendo de orquídea. Vai que tenha uma cultura inútil, assim, inesperada. Vai que tem uma dica de doméstica, assim, não cuide do seu marido, entendeu? Eu acho que a Atleia é uma das mais fáceis também. A outra falar, deveriam se chamar cupcakes. É, gente, aparece, vai ter um cu aqui, outro ali. Sempre aparece alguma coisa assim. E sábado tem workshop. Falta no culto, Marina. Tô brincando. Aí o pastor pergunta, por que você faltou no culto? Aí ela fala, porque eu tava vendo uma live sobre cu, planta e não cuidar do marido. Mas é assim, Vânia, se não adubar, não floresce, tá? Tem que adubar, a orquídea a gente tem que adubar. E agora não é época de delas florescerem, tá? Pelo menos uma boa parte delas estão terminando a floração agora no verão. E voltam no final do ano, em outubro.
Não, semana que vem não tem dress code, tá? Pode usar qualquer coisa. Hoje a gente tinha que estar de preto com a bebida na mão. Pra ver lá o Félix, o resto das folhas do Félix. Estampas florais. Já que vocês querem tanto um dress code, venham de estampas florais. Apareçam. Aliás, gente, só eu que apareço, né? Ninguém apareceu. Vocês podem estar nua aí de cueca que ninguém tá vendo. A Carol falou que a Phalaenopsis dela tem 4 florações no ano. Então, ela tá ótima, tá bem adubada. Aliás, vocês podem vestir qualquer roupa. A gente já não tá podendo sair de casa pra passear mesmo. Se vistam pra live. Fala assim, vou encontrar com a Riane. É online? Nossa, sapato de salto. A Ana falou assim, que pessoa mais antiga, cuidar do marido, cuida das plantas, dos filhos, do cachorro. O marido a gente divide momentos, penso eu. Querida, volta pra assistir o começo da live, falamos sobre isso já. Se tá secando, pode tirar. Ou espera ela secar toda e tira. A Carol falou, no domingo já falo, cada um que se vire, porque tem live daí. É um evento, não é uma live. Da próxima vez... eu vou contratar uma banda de pagode pra tocar na live. De pagode não, de forró. Vamos ver. É que é ruim botar música na live, gente, porque depois eu não consigo subir no YouTube por causa de direitos autorais. É horrível. Semana que vem é bebida, maquiagem e roupa de sair, porque é um evento. A live. E eu já mudei a live de hora por causa do compromisso da Raquel. Só queria avisar pra vocês uma vez aí que a live foi descompensada às 5 da tarde. Colocar Barões da Pisadinha. Essa semana eu tô oculta, gente. Eu tô ouvindo ao seu, Anunciação. É essa que tá na minha cabeça. Vai ficar gravada, a live vai ficar gravada, tá bom? A da semana que vem. E essa daqui também. Essa foi bem aleatória, né? Porque só fizemos o velório do Félix e depois ficamos ali fazendo só a conversa sobre o velório, sobre as possíveis causas da morte. Então é isso. Um brinde a vocês. Boa tarde. Vou terminar a live abraçada com o Félix, porque ele precisa de amor e ressuscitar, né? Vamos ver se ele ressuscita. Tô fofinho. Meu menininho. Eu não gosto da música do Batom de Cereja. Não gosto. Não gostei. Achei zoada. E olha que eu sou uma pessoa que vai de El Chan a Barões da Pisadinha. E achei essa música bem zoada. Foi. Hoje foi o velório do Félix, o velório dos maridos dos anos 50. O velório dos filhos também, dos filhos que não sabem comer sozinho aos 5 anos. Coitados, péssima. Péssima, hoje foi só velório. Vamos a isso. Beijos. Ai, meu cabelo. Tchau. Boa tarde. Até semana que vem nas orquídeas, hein?